Bom, gente, muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com a Luísa. Ela tem um perfil de inglês, que é o Inglês da Luísa. Talvez vocês já conheçam ela do Instagram, ou então do TikTok, ou até mesmo do YouTube. Só no TikTok ela tem, acho que, mais de 500 mil de seguidores, não é isso, Luísa? Quase 700 mil. Bacana demais. Então, é uma referência no assunto e a ideia desse bate-papo é falar sobre inglês para processos seletivos. Então, a gente sabe que tem alguns processos seletivos, trainee, alguns processos seletivos de estágio, ou até para vagas efetivas que exigem inglês. E assim como às vezes tem uma prova de Excel ou um teste de Excel, às vezes tem uma prova de inglês, que na verdade são algumas perguntas feitas pelo recrutador ou pelo gestor em inglês. E aí são perguntas, enfim, gerais, que são feitas em qualquer entrevista, só que são feitas em inglês. E aí o bate-papo de hoje vai ser para fazer uma espécie de simulação, e aí a Luísa vai ser como se fosse uma candidata e falar um pouco para a gente sobre vocabulário, sobre como responder algumas perguntas. Não é isso, Luísa? Isso. O João me passou um perfil, né, de uma pessoa que a gente vai simular as características dela. E uma coisa que eu acho legal falar, né, antes da gente começar a simulação, é que, claro, inglês é uma língua, assim como português é muito complexa, tem muita coisa para você aprender. E é legal você saber, assim, de acordo com o perfil da empresa, qual é o inglês que eles vão exigir, mais ou menos. Porque tem empresas que dizem que inglês é importante, mas que você sabe, por exemplo, que a sede é no Brasil, que provavelmente não vão te mandar para fora. Então, não vão ser tão exigentes. Mas tem empresas, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham em bancos em São Paulo, que tem que ficar no telefone com a sede que é nos Estados Unidos. Então, nesse caso, exigem realmente um inglês muito forte. E, claro, uma coisa que eu acho importante falar é que não adianta você decorar respostas e perguntas para uma entrevista de inglês, porque sim, geralmente eles vão perguntar as mesmas coisas, assim como numa entrevista em português, geralmente é o mesmo tipo de coisa que te perguntam, só que não vai funcionar você decorar aquela resposta e falar que nem um robô, se o que eles estiverem esperando de você é um nível maior. Então, só antes da gente começar a simular, deixar muito claro isso, né? De o que a vaga exige? É inglês básico. Se a vaga exige inglês básico, você só precisa do básico, que é de se apresentar, falar seu nome, onde você estuda, o que você gosta, aquele bem básico. Mas se for uma vaga que exige fluência, se você não for fluente, provavelmente você não vai conseguir se passar por fluente, porque é muito difícil. Então, é claro que dá para a gente se preparar para perguntas específicas que eles vão fazer e se preparar para respostas e aprender certos vocabulários que a gente já sabe que a gente vai ter que falar, mas não ter essa ilusão de que, sei lá, treinando com essa simulação ou decorando algumas respostas, você vai se passar por fluente. Eu acho que dá até para fazer uma analogia, por exemplo, se você não, se você tem uma entrevista de trabalho e você sabe as coisas que você tem que responder, e você treina para responder aquelas coisas, você está preparado para aquela entrevista. Mas não adianta nada você chegar naquela entrevista, por exemplo, e falar coisas que você não fez. Tipo, você se preparar para a entrevista, mas você não ter aquela competência. Tipo, vão perguntar uma experiência legal. Aí eu vou ter que falar sobre uma experiência, mas eu nem vivi essa experiência. Assim, uma questão de você ser sincero, mas ao mesmo tempo de você estar preparado para a vaga e não só para a entrevista. Eu acho que isso é importante. Legal. Então, só para alinhar a expectativa, a ideia aqui não é ensinar inglês em 40 minutos, uma hora. A ideia é mostrar para uma galera que talvez já tenha algum nível de inglês, um nível intermediário, ou então um nível avançado, como se preparar para responder algumas perguntas que são feitas em entrevistas. Se é o seu caso, tem um nível básico, tem um nível zero de inglês, talvez a aula seja legal para você também. Você vai aprender vocabulário, vai aprender estrutura de frase, vai entender quais são algumas perguntas que são feitas, mas é uma expectativa de alinhamento aqui logo no começo. Então, bom, vou explicar aqui qual é o case, e aí depois a gente vai efetivamente para a parte prática. Então, o case é o seguinte, é o case de uma menina chamada Bruna. A Bruna é recém-formada em engenharia de produção em uma universidade federal.
Só falando um pouquinho da Bruna, ela fez um intercâmbio de 6 meses no Canadá. Um pouquinho do perfil dela. Ela é uma menina que é analítica, ou seja, ela tem uma boa capacidade de analisar uma situação e tomar uma decisão. Ela é técnica, né, nesse sentido. Ela é criativa, ela tem facilidade para falar em público. Porém, a Bruna possui um pouco de dificuldade para trabalhar em equipe, principalmente em equipes grandes, e ela é um pouquinho desorganizada. Então, estou falando de coisas positivas e coisas negativas. A Bruna é uma pessoa normal, como qualquer um de nós, tem defeitos e tem qualidades. Bom, ela quer aplicar para uma vaga de trainee e ela percebeu já que quase todas as vagas de trainee exigem inglês fluente. Então não adianta só conseguir ler e-mail, ela tem que conseguir falar. E aí ela vai ter uma entrevista e nessa entrevista vão ser feitas algumas perguntas em inglês. Bom, o entrevistador serei eu e a Bruna vai ser a Luísa. Então vai ser uma simulação e aí eu vou fazer algumas perguntas para a Luísa e a Luísa vai me responder em inglês. Aí depois de cada resposta que ela der, a gente pode discutir um pouquinho sobre vocabulários que foram usados nas respostas e um pouquinho da estrutura. E o que eu sugiro que você faça preste atenção na forma como a Luísa vai responder essas perguntas, porque não necessariamente você vai usar as mesmas palavras, as mesmas frases para responder, mas a estrutura em si pode te trazer algumas inspirações. Bom, então, se a Bruna for aprovada, ela vai trabalhar, então, numa empresa de consultoria. Então, esse trainee, especificamente, essa entrevista aqui simulada é para uma empresa de consultoria para trabalhar na área de negócios, tá bom? Então, só resumão rápido. Bruna, engenheira de produção recém-formada, ela é analítica, criativa e tem facilidade para falar em público. Ela tem um pouco de dificuldade para trabalhar em equipes grandes e é um pouquinho desorganizada. A Bruna fez parte de empresa júnior, ela fez uma iniciação científica e foi monitora, mas a Bruna nunca estagiou antes. Então, assim, pensando em experiência no mercado de trabalho, talvez essa seja a primeira. Bom, vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer para a Bruna é o seguinte. A pergunta em português seria: Bruna, me conte um pouco sobre o seu perfil, destacando pontos positivos e pontos negativos. Então, eu preciso que você faça uma autocrítica e me diga o que você está fazendo para melhorar os seus pontos negativos. E aí eu vou tentar arranhar um pouco no inglês aqui, me atrever e tentar fazer a pergunta em inglês, como se eu fosse um entrevistador, para a Luísa, que no caso vai responder como Bruna para a gente. Então vai ser uma simulaçãozinha aqui de alguns minutos e depois a gente volta a falar em português para deixar claro que a Bruna respondeu, beleza? Então vamos lá. So, Bruna, I would like that you tell me about your strengths and your weakness. And if possible, you make a self-criticism, telling about what you can do to improve your weakness. Did you understand, Bruna? It was possible to understand? Yes, I did understand. Okay. You can correct me after if I commit some mistakes, okay? So telling you a little bit more about myself. I've just graduated from college, so I'm like fresh in the market, and I've never had an opportunity to work in a company. I've never been an intern, but I did take part on many activities in my college, in my university. So I participated on the junior enterprise, and I've also done some scientific research and tutoring of other students in my college. And I think I can say that my greatest strengths are that I have an analytical mind. I can think clearly and analyze things. I am very creative. I'm also very creative. I've worked on some projects that, well, my ideas were really good for them. I consider myself a creative person. And I'm also very good at public speaking. I don't really get nervous, and people usually understand what I want to say. I would say that my weaknesses are that I'm not very organized. I'm not naturally organized. So usually what I have to do is to keep a tight schedule. So I write down
everything I have to do on the day, for example. And I usually have a week planner. That's what I do to organize myself better. And I think another weakness is that I don't work really well in large groups. Sometimes I don't know if it has something to do with my organization also, but usually too many people working together, it's not very easy for me to work like that. But I've been studying a lot about leadership, and I've also read a book that's called How to Make Friends and Win People. And I learned a lot of things that I think will change the way I look at large groups. So I'm excited to put it in practice. And well, I think that's about it. Ok. Thank you, Bruna. So, vamos falar em português agora. Eu fiz aqui algumas anotações no telefone enquanto você falava, Luísa, porque eu acho que tem alguns vocabulários e alguns tempos verbais que são interessantes para a galera que está assistindo. Aí eu vou começar do final, só porque está mais fresco aí na cabeça da galera. Lembrem que é um vídeo, então vocês podem voltar um pouquinho para escutar novamente, principalmente o que a Luísa/Bruna falou aí para a gente na resposta. Logo no final você falou assim, I have been studying. Então, quando você estava falando do livro, né, que você está lendo, do que está fazendo para melhorar no quesito lidar com pessoas, você falou I have been studying. O que isso quer dizer, esse I have been? É aquele do português, assim, eu tenho estado estudando, como se fosse isso. Tenho estudado, é nesse sentido de... É uma coisa que eu não foi uma coisa que eu fiz pontualmente no passado, é uma coisa que eu venho fazendo. Que passa um sentido de eu ainda tenho intenção de aprimorar isso mais ainda. Não é tipo, eu não sou boa em falar, em lidar com grandes grupos, mas eu li um livro e fiquei fixa naquele conhecimento. Não, eu tenho estudado, eu li esse livro, ele abriu muito a minha mente, eu estou interessada em botar em prática, coisas assim. Legal. Então, quando, por exemplo, pergunta alguma coisa que você, um ponto fraco seu, e você quer mostrar que você está fazendo alguma coisa já para melhorar. Por exemplo, como é que você se planeja, já que você é meio desorganizada? Aí você poderia responder, eu tenho feito um planejamento diário. Como é que você diria isso, por exemplo? I've been planning my daily activities. Legal. Eu tenho planejado as minhas atividades diárias. É um tempo verbal que realmente a gente usa muito nesse sentido. Uma coisa que eu falei no começo, né, que tipo, não é um tempo verbal trivial, se você que está assistindo está no básico, provavelmente você nem sabe qual é. Assim, não é nada que vá, meu Deus, se eu usar o passado simples, que é uma coisa bem mais comum de se usar, quem está no básico, vão me entender do mesmo jeito? Vão te entender. Mas a questão é exatamente o que eu falei no começo, o quanto eles estão exigindo do seu inglês. Porque tem vezes que eles te entendem, mas te entendem como se você estivesse falando que nem índio, sabe? Uma coisa meio assim. E se, no caso da Bruna, ela vai ser consultora de uma empresa que ela, assim, vai ser trainee, né, de consultoria, de uma empresa que talvez tenha clientes que são americanos. Pode não pegar muito bem, tipo, eu tô contratando uma empresa e eles não conseguiram, sei lá quanto que eu tô pagando, e eles não conseguiram pegar uma pessoa que sabe usar os tempos verbais, sabe? Legal. Porque, óbvio que eu sou fluente, mas eu não sou perfeita. Provavelmente, se vocês pegarem a parte que eu falei, eu devo ter cometido erros às vezes de pronúncia, erros de preposição, essas coisas. A gente erra, muitas vezes porque a gente traduz na nossa cabeça algumas coisas do português e tal. Mas você vê que a conversa flui e que, como eu sei usar os tempos e eu sei, assim, estruturar a frase, a comunicação não é comprometida. O que acontece, se você usar um outro tempo verbal que quebra um galho, pode ser que a comunicação fique comprometida. Nesse sentido, a Bruna está falando que ela tem estudado, ela tem se planejado, ela está fazendo isso para melhorar. Eu acho que tem um sentido assim que dá mais confiança, de tipo, ela tá fazendo isso, já virou um hábito, né? É um defeito que ela tá controlando, ao invés de se você falar no passado e dar a impressão de que foi uma coisa que você fez pontualmente, que você já considera como resolvido, né?
que é um pouco bizarro, porque geralmente nossos defeitos são as coisas que a gente carrega por muito tempo na vida. Sim, sim, com certeza. Bom, outra coisa que me chamou a atenção, teve uma parte que você falou assim, I would say that my weakness. Então, você, ao invés de falar, minha fraqueza é essa, você tentou dar uma suavizada, né? Falando, I would say that. Sim. Tipo, eu diria que, tanto na força quanto na fraqueza, tudo bem, você pode. Eu acho que é um traço, talvez, da minha personalidade que eu imprimi na Bruna, mas tem pessoas que são mais, assim, determinadas na parte do que elas falarem, né? Tipo assim, eu sou isso, 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 eu sou aquilo, aquilo, aquilo. Mas eu diria que eu geralmente sou. Eu, nas entrevistas que eu fiz, pelo menos, eu vou mais nessa linha de tipo, meus amigos dizem que eu sou organizada, não sei o que lá. Tipo, as pessoas dizem que eu sou. Então, você dizer, I would say that I'm really intelligent, I'm really creative, é mais uma coisa, eu acho um pouco menos cocky, tipo, um pouco menos metida. Eu tenho essa impressão. Mas vai um pouco de acordo com a personalidade da pessoa também. Não tá errado se você falar direto. I am creative, I have an analytical mind. Não tá errado. É só uma outra opção. Muito bom, legal. Aí tiveram alguns vocabulários que eu anotei, por exemplo, no comecinho você falou I'm fresh in the market. I'm fresh in the market. É como se eu fosse fresca no mercado, né? Para dizer que você é nova no mercado, achei legal. Você falou também de Junior Enterprise, que é como a gente... Seria a tradução para empresa júnior, né? Eles chamam de Junior Enterprise mesmo. Esse tipo de coisa, a empresa júnior, iniciação científica, monitoria, que você sabe que você vai ter que falar, porque são as experiências que você tem, eu aconselho que você pesquise, sabe? Não tem muito problema. Antes da conversa, até o João me passou o perfil e eu dei uma conferida. Tipo, iniciação científica, eu nunca tinha tido que falar isso em inglês antes. Aí eu pesquisei como é que era. E não é scientific initiation, porque é um termo que a gente usa. Na verdade, o que eles falam é tipo scientific research, que seria pesquisa científica. Talvez você possa falar tipo scientific research as a student, né? Você não era o pesquisador, ou então tipo junior scientific research. É uma coisa que meio que passa o que você está querendo dizer, sem traduzir ao pé da letra. Sim. E a mesma coisa aconteceu com monitoria. Porque quando a gente pensa em monitoria, você escreve lá no Google Tradutor e sai monitoring. Mas esse monitoring é a monitoria de você estar monitorando alguma coisa, que é uma palavra que existe. Só que essa monitoria de você ser monitor, de ajudar as pessoas, na verdade se chama tutoring. Então, assim, é o tipo de coisa que você sendo entrevistado por um brasileiro, por exemplo, a empresa desse caso é uma empresa brasileira que ela está sendo trainee. Passa batido porque a mente do entrevistador também vai sacar essas pontes que você está fazendo. Mas tem grande chance você falar essa monitoring numa entrevista com um americano, ele vai ficar tipo, você monitorou o quê? Tipo, é porque são palavras que não existem, a tradução que a gente faz assim, ao pé da letra. Esse é o tipo de coisa que, por mais que você seja fluente, você pode errar. Porque, como eu mesma falei, eu não sabia como é que era a iniciação científica, eu nunca tinha falado isso antes. Por isso, é bom você ter uma noção, assim, de perguntas mais prováveis, coisas que eu vou ter que falar, por exemplo, as minhas características. O João falou que a Bruna é analítica. No inglês, eu na hora que ele falou, eu falei analytical. Falar que eu sou analytical é meio estranho. Geralmente é uma característica que você dá para coisas, né? A pesquisa é analítica, o trabalho é analítico. Aí eu falei, acho que não rola falar I am analytical ou an analytical person. Aí eu fui pesquisar como é que eles diziam e eu vi que é mais falar I have an analytical mind. Eu tenho uma mente analítica. Então, esse tipo de coisa que você já sabe que vão te perguntar, que são o quê? Suas 3 características positivas, 3 negativas, esse tipo de coisa, o seu passado, quais são suas experiências prévias, esse tipo de coisa você pode estudar antes e já ir preparado. Não dá para você estudar logo antes da entrevista os tempos verbais, como o João falou, porque é uma coisa que é bom que você já tem de bagagem, porque não dá para você clicar assim da noite para o dia e lembrar.
Mas um dia antes da entrevista dá para você pesquisar como é que eu falo o meu curso em inglês mesmo, né? Porque tem cursos que são diferentes. Direito é law, você não vai falar right, porque não é esse o nome do curso. Então, esse tipo de coisa dá para você dar uma pesquisada e ir mais preparado. Legal, e acho que é legal falar isso porque tem uma diferença muito grande de quando o entrevistador é um entrevistador nativo, né, inglês, americano, australiano, canadense, para quando é um entrevistador brasileiro. E às vezes você fala uma palavra que, como você disse, para o cara não faz sentido nenhum e ele fica até envergonhado de te perguntar que negócio é esse de monitoring que você fez aí? Ou que curso é esse? Porque, por exemplo, o engenharia de produção, que foi o curso que a Luísa estudou e que eu estudei também, aqui no Brasil a gente chama de engenharia de produção, mas lá fora chamam de industrial engineering, não chamam de production engineering, por mais que exista a palavra, né? Então, entender essas palavras-chave, principalmente quando você for fazer uma entrevista com uma pessoa que não seja brasileira, né? Não fale português. Aí, alguns outros pontos que eu anotei mais de vocabulário mesmo, que eu achei legal. College, né? Que seria faculdade, né? Eles usam muito na college. Muito. Quando você vai falar da universidade, você pode usar university, né? Que é uma palavra bem parecida. Mas é bem comum você usar college. Eu diria que o meu inglês é muito influenciado pelo inglês americano, né? Porque eu fiz intercâmbio na Califórnia. Então, assim, eu tenho muito do vocabulário americano. Os ingleses não usariam tanto, mas os americanos usam muito. Para falar, tipo, na faculdade eu fiz isso, eu fiz aquilo. Acabei de sair da faculdade. Tipo, eles usam mais do que university até. Mas Legal. não poderia falar university ao invés de Legal. college. E pontos fracos e pontos fortes, como é que a gente fala isso? Qual é a pronúncia certa? Essa é uma coisa também engraçada, porque a gente talvez possa querer traduzir literalmente, né, pontos positivos e pontos negativos, por exemplo, positive points and negative points, sendo que é aquilo que o brasileiro entenderia perfeitamente o que você está querendo dizer, porque a mente dele pensa no português também, mas que um gringo pode ficar tipo, ficou meio esquisita essa frase. O que eles usam geralmente é forças e fraquezas. Então, força, forte, né, que é strong, força é strength e forçais, strengths, que tem o maldito TH. Mas é o tipo de coisa que eu não me estressaria muito assim na pronúncia, nesse sentido, porque dá para entender o que você está falando. Eu acho que é mais dessa questão do vocabulário, de onde, ao invés de você falar strong points ou good points, você falar strengths, já estão te entendendo. E fraquezas, fraco é weak, fraqueza é weakness. Quando você bota o plural, weaknesses. Então, basicamente isso. Legal, legal. Bom, então a primeira pergunta foi, agora eu vou para a segunda pergunta para a Bruna, e aí a Luísa vai virar a Bruna de novo agora, para me responder, e depois a gente segue o mesmo fluxo. Estou fazendo algumas anotações aqui, Luísa, só para o que me chama a atenção ficar registrado e te perguntar depois. Bom, segunda pergunta, então, agora eu vou voltar aí para tentar falar inglês, para fazer a pergunta para a Luísa. So, Bruna, I'd like that you tell me why you are the perfect person for this position. So, you told me that you had some experience in junior enterprise. So, how you think that this experience could help you in this position that you are applying now? Okay. When I was a member of the junior enterprise, I worked with consulting, so I don't have experience in a senior enterprise, but I do have experience in consulting in a junior enterprise, and it's really good about what's really good about the junior enterprise is that since it's a small company and it's made of students, basically, we have the power to be the administrators. So I had a lot of responsibilities that many interns in companies don't have. So me, as a junior member of the enterprise, I did have many responsibilities and I did have contact with my clients, like direct,
communication with the client, and also helping diagnose his issues and solve them. So I had a real active participation on the projects that I believe many people who have worked as interns didn't have, because it was a junior enterprise. And it's really good that I could do it and have the help of my teachers that are really experienced. So I can say that I did have a lot of power in the company, and I also had help from more experienced people. So I think that would be really good that's a good experience that I have that I think I can use in your company as well. Nice. Obrigado mais uma vez, Luísa. Vamos lá, acho que foi bem legal a resposta, acho que inspira a galera que principalmente fez parte de empresa júnior. Eu sei que tem muita gente que fez parte, mas também quem não fez, a pegar a estrutura como foi dada. E aí, 3 palavras que me chamaram a atenção. A primeira, intern, que quer dizer o quê? Estagiário. Beleza, então, intern, estagiário. Se você quiser falar que você foi estagiário em algum lugar, você usa a palavra intern. Aí teve uma hora que você falou client. Você pode usar client ou customer, as duas significam mais ou menos, são sinônimos nesse sentido? Eu acho que é parecido com o que a gente faz no português, né? Cliente é meio que o consumidor que já é seu. Eu diria pelo menos nesse sentido. Se você for falar consumidor, qualquer pessoa que é passível de consumir o seu produto, tipo, o mercado consumidor, enquanto o cliente, ele já é seu cliente. Eu, pelo menos, penso assim no português, eu acho que eu penso assim no inglês também. Se eu quisesse falar consumidor, eu poderia falar consumer. Mas legal. Eu falei client, e é mais fácil também, né? Client. Legal. E aí teve uma hora que você falou também sobre Senior Enterprise, só para diferenciar de Junior Enterprise. Pode falar isso também, né? Porque, assim, eu ia falar uma empresa de verdade, mas eu falei, nossa, eu vou quebrar a moral que eu tô dando pra empresa júnior, né? Ao invés de eu falar, tipo, uma Real Enterprise, eu falei uma Senior Enterprise, porque é meio como se fosse isso, né? Legal, legal. Bom, então vamos agora para a terceira e última pergunta aqui, pelo menos desse vídeo. Se a galera estiver curtindo o conteúdo também e quiser mais perguntas ou tiver mais perguntas, me manda, me avisa, sei lá, bota nos comentários, se tiver uma área para comentários aqui embaixo, ou tenta falar com a gente de alguma forma para saber se vocês gostaram, se vocês querem que eu traga a Luísa mais vezes para responder também outras perguntas ou falar sobre uma parte mais básica de inglês e assim vai. Terceira pergunta agora é a seguinte, vou falar primeiro em português, depois eu tento falar em inglês. Me dê 3 motivos para eu te contratar agora. So, please, Bruna, give me 3 reasons to hire you, to hire you now. So, why should I choose you for this position? Give me 3 reasons. Okay. I am really creative, and I think creativity is one of the most important things in the market right now, because I can work on my weaknesses. I have been working on them, but I also have my natural strengths, and I think being creative is something really good, especially in this digital world. Probably you're going to have clients who work with like digital markets, I don't know. And I also think that my experience as in the junior enterprise is really good for the position. I also think that's really, really good for the position. And all the experience I had inside the university, the tutoring, I think it has made me good to work with people. So I would consider myself a person that's really good at working in a team, even though I said that I am not really good at large teams, but I consider myself really good at small teams. And I really like to work with people. And it's my dream to make companies better. For example, to have a client and the client has a problem, and if I can solve that problem, if I can change his life,
it's going to be really satisfying for me, and that's what moves me, making other people, changing other people's lives. I would say that. Nice. Ok. Obrigado mais uma vez, Luísa. E aí eu acho que, assim, galera, o grande proveito que quem está assistindo pode tirar é voltar na parte que a Luísa começa a responder a pergunta e anotar algumas expressões, anotar algumas coisas que ela usa como vocabulário. Por exemplo, ela fala uma hora, I consider myself, né? Eu me considero, né? Seria mais ou menos isso. E tem algumas estruturas que são diferentes. Por exemplo, se a gente fala em português, a gente fala, eu me considero um cara criativo. Mas em inglês você usa uma outra estrutura, né, Luísa? I consider myself. A gente não tem esse myself no português, né? Que é tipo, eu mesmo. Então, geralmente o que a gente fala é eu me considero. Então, tem gente que às vezes vai passar para o inglês e fala I consider me. E é aquela coisa que, assim, dá para entender, totalmente dá para entender, mas dá aquela fisgada, assim, tá meio esquisito isso. Uma coisa que eu queria deixar muito, muito clara para vocês é, de novo, não tem problema você cometer erros. Eu tenho certeza absoluta que eu fui falando aqui, eu fui falando naturalmente. Eu cometi erros. E numa entrevista você vai estar nervoso. Eu acho também importante você, claro, se preparar, mas também ir com uma mentalidade de errar e continuar. Porque se você errar uma parte e ficar, ai meu Deus, errei essa parte, não sei o que, e parar de falar, não vai pegar bem. Ainda mais que eu falei que a Bruna é uma pessoa que fala bem em público, então a Bruna tem que se desenrolar, né? Aquela coisa mesmo de, tudo bem, eu cometo erro, mas o meu inglês flui. É isso que é a fluência, você continuar. Se a pessoa não entendeu aquele jeito que você falou, você falar de outro jeito. Então, é basicamente esse que é o conceito. Não focar tanto, por mais que tenham expressões que sejam legais, detalhes que sejam legais, não focar tanto nisso na hora da entrevista, porque isso pode te travar. Se prepara antes, treina bastante, fala com o espelho, fala com a mãe, e depois, na hora da entrevista, desapega um pouco disso também, para você conseguir não travar, que eu acho que é a maior dificuldade, assim, mesmo que a pessoa já seja fluente. Bacana. Bom, Luísa, obrigado. Esse vídeo ele foi um vídeo para a galera que já tem algum nível de inglês, já talvez tenha feito algum curso, ou já tenha feito um intercâmbio, já tenha tentado aprender em algum momento. Então, para o pessoal que é zerado, talvez um outro vídeo faça mais sentido, que a gente pode até fazer depois com a Luísa, mas esse é um vídeo para a galera que, sei lá, já tem um pouquinho de inglês, mas está um pouco apreensiva porque vai fazer um teste, uma entrevista, uma dinâmica e vai ser em inglês. E aí, Luísa, nessa linha, pensando nessa galera, para fechar aqui nosso bate-papo, eu queria passar a bola para você e perguntar o seguinte, o que você dá de dica, de sugestão para essa galera que quer refinar o inglês? Sei lá, vai ter uma entrevista daqui a um mês, daqui a 2 meses, já se sente um pouquinho segura, mas quer chegar, assim, brilhando ou melhorar, fazer um intensivão aí nessas próximas semanas, nesse próximo mês. O que você daria de dica para essa galera? Cara, eu acho que inglês, mesmo que você seja uma pessoa que já seja avançada, já estudou muito, talvez já até fez um intercâmbio, é uma coisa que vai enferrujando. Então, o que eu aconselho no longo prazo, caso você já tenha estudado inglês, já tenha um nível avançado, é você não deixar de praticar minimamente. Tipo, tenta praticar aprendendo letra de música, vendo filme sem legenda, mesmo que você não entenda tudo, mas se desafiando nesse sentido. Mas isso é uma prática, claro, é uma coisa que eu recomendo assim para a vida. Se você já chegou lá, né, já chegou no avançado, já chegou no fluente, continua praticando, porque às vezes a gente acha que não vai esquecer nunca, mas esquece. Depois que passam muitos anos que você já se formou no curso e tal, você vai esquecendo se não praticar. Então é importante estar praticando, né, ter esse hábito. E claro, se está chegando perto de um momento que você vai ter uma entrevista, que você vai ter alguma situação que você vai ter que usar o inglês, fazer uma prática um pouco mais intensiva. Hoje em dia na internet, se você tiver a paciência de pesquisar e de se organizar, tem praticamente tudo que você precisa saber, né, gratuitamente, aberto. É mais uma questão de você se organizar, se você for uma pessoa tão organizada assim, de falar, pô, eu vou revisar esse tempo verbal aqui, depois esse aqui, e esses vocabulários aqui, se você tiver essa capacidade. Se você não tiver, assim, essa capacidade, existem outras alternativas, existem alguns cursos online, né,
diversos métodos que você pode fazer alguma coisa todo dia e ir exercitando e lembrando do inglês que você já aprendeu, talvez aprendendo coisas novas. Existem também alternativas de aplicativos de conversação, e é uma coisa que eu recomendo fortemente nesse caso de entrevista. Existem aplicativos que você paga para ter conversação com professores nativos, que pode ser muito interessante, mas é claro, é pago, né? Então você pagaria por ele ficar fazendo essas perguntas com você, por exemplo, ficar fazendo essa simulação de entrevista com você. Mas existem também alternativas que são gratuitas. Tem um aplicativo que se chama Tandem, que alguns alunos meus usam, que você não fala com nativos, né? Porque é de graça. Você fala com outras pessoas que também queiram praticar, mas que você pode acabar, por exemplo, pegando um chinês que é fluente, um francês que é muito avançado e que está nessa mesma intenção que você, né? De só dar essa refinada. E por mais que não seja um nativo, é muito bom. É inclusive melhor do que você treinar com um brasileiro, porque esses atalhos da nossa mente que eu falei, né? Se eu falar monitoring para um brasileiro, ele vai entender que é monitoria, mas provavelmente o chinês não vai entender. Aí você vai ter que se ajustar, né? E falar cada vez mais certo. Eu acho que é isso que eu recomendo. E no longo prazo, como eu falei, você tá estudando no seu dia a dia. Uma coisa que eu recomendo puxar um pouco para o meu lado, os meus canais e tal. Dica rápida que você consiga ver todo dia, aprender uma expressão ali, uma coisa ali. Por mais que não seja uma coisa relacionada a processo seletivo, vai estar aquela parte do seu cérebro fresca. Eu tenho essa impressão. Se você não usar nada do seu inglês, nem ouvindo música e tentando entender a letra, nem vendo filme, nem vendo dica rápida assim na internet, eu acho que ele dá uma atrofiada. Então, tenta dar uma lubrificada, sabe? Não deixar esse seu inglês atrofiar. E, claro, se você já tem uma entrevista planejada, tentar fazer um esforcinho maior logo antes dela, porque é impressionante. Às vezes, você estudar uma semana, você lembra várias coisas, você já consegue, né, melhorar muito. Então, vale a pena, nem que seja uma semana. Legal. Eu tive uma entrevista em inglês uma vez, né, porque eu trabalhava na L'Oréal, para trabalhar numa posição lá na França. Acabou não rolando porque o chefe, né, o gestor, ele não falava inglês, então eu teria que ter francês também, eu não tinha. Mas aí eu lembro que uma coisa que eu fiz foi pegar assim 15 perguntas em português que costumam ser feitas em entrevistas. Então isso é muito fácil, se você procurar na internet você acha. Também tem outros vídeos aqui no nosso canal que a gente já gravou falando sobre isso. Então tem perguntas clichê, né? Fale sobre 3 pontos fortes, 3 pontos fracos, por que eu tenho que escolher para essa vaga, como que as suas experiências vão te ajudar nisso. Pega essas perguntas, faz elas em português e tenta criar respostas em inglês para elas. E aí na época o que eu fiz foi pegar um amigo meu, o Pedro, que falava muito, muito, muito bem inglês, já tinha morado fora também, e aí eu, enfim, usei o Pedro como um professor, assim, eu pegava, respondia, ele me corrigia. E aí eu fiquei treinando isso várias vezes. E aí acabou que, assim, quando eu fui fazer entrevista, sei lá, me fizeram 10 perguntas, 10, 8 eu já tinha respondido antes. Então foi muito mais natural, muito mais fluente para mim, e as 2 que eu não sabia, por ter treinado tanto, eu estava muito mais tranquilo para responder. Mas eu acho que é isso, galera. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Luísa, obrigado de verdade por ter tirado um tempinho para ajudar a gente com isso. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Luísa, é só procurar por Inglês da Luísa, com Z, Luísa, né, Luísa? isso. Importante. Tem conteúdo no Instagram, tem conteúdo no TikTok, tem conteúdo no YouTube. E é isso. Obrigadão. Espero que vocês comentem o que vocês acharam do vídeo, me mandem uma mensagem, coloquem aqui embaixo para a gente saber. E se quiserem também mais vídeos sobre outros temas, ou até mesmo com a Luísa, me falem também. Valeu, Luísa. Obrigadão. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.